Era a reinauguração do acampamento, um projeto de reconstrução de um antigo acampamento abandonado. O que ninguém sabia era o porquê tinha sido abandonado. Ali houve uma série de ataques e várias mortes. As causas ninguém soube explicar. O que muitos acreditavam era que se tratava de ataque de ursos, já que naquela região era muito comum os ursos invadirem o local para roubar comida. Isso tudo aconteceu há 20 anos atrás. Desse fato houve um sobrevivente, o auxiliar de serviços gerais Paul Devine, que mora na região desde os fatos relatados anteriormente até os dias de hoje. Chegaram ao acampamento os jovens do colégio Albert Frog, entre eles Luke, Maya, Robert, Peter, Samantha, mais conhecida como São, Dion e Nick, os mais populares dos alunos daquele acampamento. A chegada foi muito eufórica. Todos estavam muito felizes de estarem ali. John, o mais velho entre eles, estava cismado de estar ali. Era sim um entretenimento, mas ele sabia da história daquele lugar. Luke, Maya e Peter também sabiam e não estavam ali somente para lazer. Como eram estudantes de jornalismo, eles propuseram o desafio de fazer um machete resolvendo o caso ocorrido há 20 anos atrás. Os alunos foram apresentados aos professores do acampamento. Iria ter atividades durante todo o dia, e à noite, para dar uma cara à vintage ao local, eles se sentaram ao redor de uma fogueira para contar histórias de terror. O primeiro dia foi muito intenso, com várias atividades para todos. Mas uma coisa chamou muito a atenção de Dion, era o Paul Devine. Ele era uma pessoa muito estranha, não se comunicava com ninguém e vivia sempre de cabeça baixa. Dion havia falado com Samantha sobre isso, mas a garota não deu muita moral para o rapaz. A primeira noite tinha chegado, todos já haviam feito suas refeições e se preparavam para sentar ao redor da fogueira, e para surpresa de todos, quem ia contar a primeira história era Paul Devine. Dion se surpreendeu e Sam disse a ele quanto ele estava errado a respeito de Paul. Então ele começou a contar. Bem, isso não é apenas uma história, isso aconteceu de verdade. Aconteceu aqui há 20 anos atrás. Depois destas palavras todos já estavam atentos ao que Paul ia dizer. Então ele continuou. Era uma noite como essa. Todos estavam muito felizes de estarem aqui. Não havia cerca. Como vocês estão vendo hoje tem. As primeiras vítimas foram dois professores, Clarice e Richard, que eram amantes, e resolveram sair para a mata para se encontrar. Algumas horas depois Richard chega gritando, com seu corpo todo machucado, ferimentos que não deixaram o homem sobreviver, mas que antes de partir conseguiu dizer a todos para que ficassem dentro de seus quartos pelo menos até amanhecer, pois ele estava chegando. E essas foram suas últimas palavras. O pessoal já ficou com muito medo, e um som perturbador muito alto foi ouvido bem perto do acampamento. Mas mesmo eles entrando em seus quartos e trancando as portas, de nada adiantou. A criatura arrebentou porta por porta, matou a todos um por um. Eu consegui escapar porque sou daqui, já sabia dessa lenda, e todas as noites entro dentro do porão que fiz, com portas de aço e trancas de ferro embaixo do solo, para me proteger. Se eu fosse vocês, eu não sairia durante a noite se por acaso ouvirem algo, se esconderem em lugares inusitados, mas não fiquem nos seus quartos, pois ele vai achar vocês. Nick, que é muito cético, perguntou para o Paul, o que perseguiu e matou aquelas pessoas. Paul, vendo o sarcasmo de Nick, olhou dentro dos olhos dele e disse que desafiaria ele a ficar só uma hora na floresta longe do acampamento, e completou, dizendo, para quem acredita era um lobisomem, agora para os mais céticos era apenas um lunático assassino, que está solto até hoje. A história foi boa, alguns saíram quietos, outros com medo visível, uns saíram rindo e Paul saiu satisfeito porque já tinha feito sua parte. Maya e Luke tinham combinado com Peter para irem à floresta fazer umas filmagens para o documentário que eles iam produzir a partir daquela história que Peter filmou sem que ninguém desconfiasse. Eram exatamente 2:30 da manhã quando o trio se encontrou do lado de fora do acampamento. No começo eles começaram a caminhar pela trilha, mas alguns momentos depois saíram dela e entraram na mata fechada. Depois de vários minutos de caminhanda, o trio começou a ouvir bem ao longe uns rugidos, ruídos e uivos, como se estivesse tendo uma luta naquele lugar. Maya, muito curiosa, queria saber o que eram aqueles sons e saiu correndo na frente. Luke e Peter, desesperados, foram atrás, tentando impedir ela de seguir em frente, dizendo que era muito perigoso ir até lá, e não sabiam o que poderiam encontrar lá.
Chegando perto do local, os sons cessaram. Parecia que não tinha nenhum tipo de vida ali próximo. Um silêncio absurdo. Quando de repente Peter vê sinais de sangue pelo local. Um pouco mais à frente, muito mais sangue. Até que encontraram um urso pardo morto. Tudo desfigurado e o local todo castigado pela luta do urso pela sua sobrevivência. Mas a pergunta que se passava na mente dos três era a seguinte: o que fez isso com o urso? Seja o que for, será que ainda estava por perto? Luke sacou sua câmera para registrar os fatos para o documentário. Filmou o urso, o local e a quantidade de sangue que havia naquela área. Quando de repente eles ouvem passos e gravetos de árvores sendo quebrados e cada vez mais próximos deles. Sem dúvidas o medo começou a tomar conta do trio. Peter, no instinto natural de se proteger, pegou a primeira pedra que viu na sua frente. Os passos estavam cada vez mais próximos. Quando então? Vocês estão pagando caro para ver o que pode acontecer com vocês, né? Disse Paul Devine, que saiu de trás da mata. Realmente não sabia que os jovens das cidades tinham ficado tão burros como vocês. Quem vocês acham que poderia ter feito isso com um urso pardo? O maior predador daqui da região? Se realmente vocês gostam da vida que levam, voltem agora para o acampamento. Pelo que eu conheço desse urso, a outra criatura também foi ferida, mas ao contrário do urso, essa criatura tem a capacidade de se curar de ferimentos não mortais. Andem, voltem logo antes que seja tarde. O trio voltou rapidamente para o acampamento. Chegando lá, não esperavam que Dion estava acordado e esperando por eles. Dion viu o nervosismo na cara de cada um e perguntou o que aconteceu. Maya estava menos, em choque, e resolveu contar e mostrar o vídeo feito por eles. Dion ficou sem palavras. Parece que Paul realmente estava falando a verdade. Mas por que Paul mandou vocês voltarem e continuou lá? Estou achando que essa criatura é esse tal de Paul. E porque ele foi o único sobrevivente do massacre há 20 anos atrás. Aquele papinho de porão com porta de aço não me convenceu, disse Dion com um certo receio. O dia amanheceu e chegou a hora do almoço. O restante do pessoal estava achando muito estranho os quatro estarem tão calados. Após o almoço, Dion combinou com o Luke, Maya e Peter de procurar Paul, para que fosse esclarecido qualquer dúvida deles. Assim que encontraram Paul, Dion já foi logo num tom mais alto perguntando para Paul o que ele tinha a ver com aquela criatura, qual sua relação com as mortes e por que ele foi o único que sobreviveu. Paul olhou feio para Dion e disse que era para ele convencer a todos a ir embora daquele acampamento, pois a criatura estava de volta. E Dion repetiu falando: por que você sabe tanto dessa criatura? Ou essa criatura é você? Nick ouviu a conversa deles, e já foi logo tirando um sarro de todos ali. Ah, para com esse papinho de lobisomem, todo mundo sabe que isso não existe, disse Nick sorrindo muito. Maya então mostrou o vídeo que fez para Nick, que mudou sua feição de repente, de uma cara de muitos sorrisos. Ele ficou muito preocupado apesar de não ter prova nenhuma ainda. Paul saiu andando e dizendo que aquela poderia ser a última noite deles ali. Peter, que era muito medroso, mostrou o vídeo para o diretor do acampamento acusando Paul de estar ameaçando todos os alunos. O diretor ficou muito furioso com Paul, o chamou e o afastou dos serviços que ele fazia no acampamento. Quando estava indo embora, ele encontrou os jovens e disse a eles que foi um erro eles terem o tirado de perto deles, ainda mais chegando perto da lua cheia, que seria a noite seguinte àquela. Robert, que era o mais velho entre os jovens, resolveu ir atrás de Paul. Depois de andar por muito tempo e não encontrando a casa de Paul, Robert já estava se preparando para voltar para o acampamento, quando escutou alguém o chamando. Ei garoto, o que faz aqui? Tem que voltar para o acampamento, logo vai anoitecer. E apesar de não ser lua cheia, não é seguro você andar por aí, disse Paul. Robert disse estar ali para saber o lado dele da história, e que só iria embora depois que soubesse a verdade sobre o que estava acontecendo ali. Paul, vendo que Robert era mais maduro que o restante dos jovens, o convidou para entrar em sua casa, e para surpresa dele, a casa de Paul ficava embaixo da terra, era no subsolo, assim como ele havia dito quando estava contando sua história. Então aquela história que você contou é verdade? Perguntou Robert muito surpreso. Sim, disse Paul. Aquela criatura lá fora é meu irmão gêmeo. Há 20 anos atrás, quando o antigo acampamento foi atacado, eu e meu irmão conseguimos matar a criatura, mas para minha surpresa meu irmão tinha sido mordido durante o ataque. Não acreditávamos em superstição, tampouco em lobisomens, mas meu irmão foi mudando dia após dia,
ficando mais agressivo, os pelos crescendo por todo o seu corpo. Sua pele ficava cada vez mais grossa. Ele conseguia sentir o cheiro de pessoas e coisas a quilômetros de distância, e em 20 dias depois da mordida, ele disse que iria o mais longe possível, pois não conseguia mais ficar perto de mim. Naquela hora não via mais meu irmão, mais uma criatura sendo formada. Minha casa nem sempre estava aqui embaixo. Depois que meu irmão sumiu, comecei a construir uma casa subterrânea, dentro da minha casa normal, pois sabia que meu irmão tinha ido, mas a criatura poderia voltar a qualquer momento. Em 10 dias consegui reforçar a entrada para o porão e já tinha feito o meu quarto aqui embaixo. E na primeira lua cheia ele voltou, mas era uma criatura descontrolada com um desejo muito grande de destruição. Ele acabou com a minha casa, e aqui debaixo do porão eu ouvi tudo. Aquele dia eu só torcia para ele ir embora logo, ou para o dia amanhecer o mais rápido possível. Ele foi embora, e eu terminei de demolir a casa e fiz do porão a minha nova casa. Então toda vez que tem lua cheia, me tranco nesse porão e não saio por nada. Robert estava surpreso por Paul se abrir com ele. Para ele essa criatura era apenas um ponto de terror, mas agora estava ali pronto para tirar a vida de todos naquele acampamento. Paul ainda disse que não era para eles ficarem andando por aí, pois a maldição da lua cheia mostrava a criatura por completo. Mas durante o restante do mês, mesmo durante o dia, o seu irmão era uma espécie de vampiro recém-criado, com aparência humana mas com traços de animal em seu rosto e que ataca da mesma forma como quando está transformado. Ele não sabe que é meu irmão, sua memória se apagou por completo. Agora existe apenas um animal no corpo de um homem, e nas noites de lua cheia, um animal por completo. Mas se por acaso encontrar ele por aí durante o dia, saiba que ele tem muito medo do fogo e isso poderá ser a defesa de vocês. Robert voltou pro acampamento, reuniu os outros jovens e contou tudo o que Paul havia dito. Algumas horas mais tarde, todos estavam pegando galhos e troncos secos para tentarem fazer uma fogueira em volta do acampamento. A noite tinha chegado, mas ainda não era lua cheia. Todos ficaram com muito medo de dormir, mas aquela noite passou muito rápido, e nada de sobrenatural aconteceu, pelo menos até saírem para fora. No outro dia de manhã, 3 cavalos enormes estavam sem vida e todos com marcas de moedinhas e arranhões. No pátio do acampamento, o diretor tratou de acalmar os ânimos, pois ainda faltava uma semana para o pessoal ir embora dali. Samantha, que era muito esperta, conseguiu levantar o contrato do acampamento com o colégio em que eles estudavam, e viu que, se porventura os alunos quisessem voltar antes do prazo estipulado em 10 dias, o acampamento deixaria de arrecadar quase $50 mil. E esse era o motivo pelo qual o diretor não queria relatar todos os acontecimentos passados às autoridades responsáveis. Robert reuniu os jovens e foram falar com o diretor, que não podiam passar mais nenhum dia ali, ainda mais que as próximas 7 noites seriam lua cheia. O diretor não cedeu aos garotos disse que iria atrás de Paul para demiti-lo de uma vez por todas, pelas falsas acusações que eles estavam fazendo para os garotos sobre o acampamento. Enquanto os outros funcionários do acampamento estavam dando um jeito nos cavalos, o diretor foi atrás de Paul. Era hora do almoço e o diretor ainda não tinha chegado. Todos começaram a achar estranho. Depois do almoço montaram alguns grupos para irem atrás do diretor, mas sem sucesso. Já era tardezinha, umas 5:30 da tarde para ser mais preciso. O único dos grupos que ainda não tinha chegado, acabou de chegar. Procuraram por toda parte, e não encontraram nada, nem sinal do diretor. Para alguns alunos e funcionários, Paul tinha sequestrado o diretor. Mas Robert, que era o único que sabia onde Paul morava, disse que tinha ido até lá saber, e que ele sequer tinha passado ali por perto. O medo começou a tomar conta de todos, principalmente dos mais populares que já sabiam da história toda. A noite chegou, e com ela uma lua muito linda e brilhante. Era a lua cheia, e como na noite anterior, fizeram fogueiras em volta de todo o acampamento. Estavam todos tomando seu café noturno, quando de repente ouviram muitos gritos de socorro vindo de dentro da mata, e cada vez chegando mais perto do acampamento. Quando olharam para fora, viram o diretor todo ensanguentado pedindo por ajuda, mas antes mesmo que pudessem sair para ajudá-lo, uma criatura pulou sobre ele, estraçalhando todo o seu corpo. O medo tomou conta de todos ali, até Nick, que era o mais cético, se transformou no mais medroso do grupo. Enquanto a criatura atacava o acampamento, os 7 jovens liderados por Robert conseguem sair ilesos e correm para a floresta para encontrar com Paul. No caminho até lá eles veem muito sangue espalhado pelo chão.
Dion então pede pro pessoal esperar, parar um pouco para pensar. Será que era confiável procurar o Paul, sendo que no caminho até a casa de Paul tinha um rastro de sangue, e se o Paul tivesse por trás disso? Será que ele era o responsável pelo sumiço do diretor? Será que ele não estava esperando anoitecer para soltar o diretor e persegui-lo até chegar no acampamento? Uns tiveram a mesma percepção que Dion enquanto outros ainda acreditavam em Robert. Os jovens então resolveram se separar. Peter, Maya, Luke e John foram para outro lado se esconderem até o amanhecer, enquanto Nick, Robert e Sam foram ao encontro de Paul em sua casa na floresta.